Homens Fortes de número 93. Aqui nós estamos meditando nesse livro e... Pedro, pesquisa para mim, por favor, aí, Pedro. Quanto que tá ele? Editora Impacto. Quando eu comprei, foi a Bela que comprou. Acho que foi até no teu cartão, Pedro. Pesquisa aí, por favor. Eu queria dar um livro desse aqui para cada homem da Vintage, cara. Cara, esse livro é fenomenal. É um livreto, né, cara? Bom, enfim. Vamos começar aqui no capítulo 1. Quanto que tá, Pedro? Daniel Nash. R$7 subiu. Quase o dobro. Direto na editora. E tem na Amazon. Vê aí. Então, eu quero encorajar você a comprar esse livro, ok? Nós estamos hoje no capítulo 2. Tem na Amazon? Pedro tá vendo ali, pessoal. Não? Tá. Então, R$7 tu falou, né, Pedro? Deixa eu ver se eu acho aqui. Prevalecendo com Deus em oração. Não tem mesmo. Não tem. Não tem. Na Amazon não tem. Então, vamos entrar aqui. Tem na editora Impacto, né, Pedro? Então, por favor, compre esse livro. E eu creio que ele vai impactar a tua vida. Vamos lá. Capítulo 2, do Ministério Pastoral à Rejeição. Não há muitos registros sobre seus primeiros anos. Sabe-se que ele nasceu no dia 27 de novembro de 1775. E que em 11 de novembro de 1816, com 40 anos, ele se tornou pastor da igreja presbiteriana congregacional de Stowe Square, na vila de Lowville. Acho que é assim que pronuncia. Ele havia se mudado para lá do condado de Onondaga, a região ao redor de Siracusa, e possuía uma fazenda em 1825, de acordo com o que consta no primeiro censo realizado naquela região. Durante seu primeiro ano como pastor dessa igreja, houve um avivamento, com a conversão de pelo menos 70 pessoas. Cara, óbvio que esse período aqui no século XVIII, a população mundial, tem como ver aí, Pedro? População mundial do século XVIII, tô só perturbando o Pedro aí. Tu tá pegando a minha internet aqui, né? Tá. População mundial no século XVIII. Chegou a 603 milhões de habitantes, em 1700. Tu viu? Não tinha nem 1 bilhão de pessoas no mundo, cara. Muito louco isso. Muito louco isso, né? Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, tipo, cara, vamos tentar pensar assim. 600... Vamos tentar fazer pra gente ter uma noção nos dias de hoje. Ó, 600 e quanto, Pedro? 603. Tá, 8 bilhões. Deixa eu ver se eu vou conseguir usar aqui. Mas aqui eu não vou ter como usar aqui. Tocando de MacBook Air de Jackson. Hoje tá lindo aqui o negócio. Vamos lá. 8 bilhões, 80 mil, 800 mil, 8 milhões, não vou conseguir. Vou fazer 8 dividido por 600 e... 603. Nós teríamos que 603 vezes
6. Então é vezes 12. 603 vezes 12. 603 vezes 13. É, mais ou menos isso, tá? Então tu teria que pegar essas 70 pessoas aqui que houve de conversão vezes 13. Hoje, essas 70 pessoas aqui equivalem a 900 e poucas pessoas. Pra gente ter um número, uma proporção do que tem no mundo, tá? Então vocês imaginem isso. Se já é um avivamento ocorrendo, com 70 pessoas se convertendo, quem aqui viu isso em um período na sua igreja? A maioria de nós não viu isso. A conversão de 70 pessoas. Sendo que nos dias de hoje isso daria em torno de 900 e poucas pessoas, comparando o tamanho do mundo hoje, tá? Então, é um avivamento. É algo feito pelo Espírito Santo. Uma das primeiras a serem batizadas por ele foi Sally Porter, no dia 18 de dezembro de 1816, com quem se casou em fevereiro de 1817. Pô, o cara também não dava ponto sem nó, né, meu? O cara batizou a mulher e já... Ô, Nash. Ele batizou 5 dos filhos dela antes da primavera. E talvez também um sexto, vários anos mais tarde. Problemas típicos de igreja eram tratados com clareza por meio de disciplina, quebra de contratos entre membros, heresia em relação à Trindade. Um local de reuniões começou a ser construído no dia 7 de junho de 1819 e dedicado ao culto a Deus em 13 de dezembro do mesmo ano. Aí tá um ponto, né? Os homens antigamente eles faziam igrejas, né, cara? Eles construíam prédios, né? Você que tá vendo essa aula aqui, você, cara, tu congrega em alguma igreja que vocês alugam um prédio? Pô, cara, o que tá acontecendo com a gente, velho? O que tá acontecendo com a gente? A gente não consegue erguer um prédio pra nossa igreja se reunir, cara. Para as nossas igrejas estarem reunidas. Vamos lá. Durante a construção do local, um pouco tempo depois, um grupo saiu da igreja. Eles formaram outra congregação poucos quilômetros ao sul. Aí, o povo sempre rachando, né? Onde a vila de Lowville estava começando a crescer. O pastor Nash conseguiu estabelecer um relacionamento pacífico com esse grupo e cooperar com eles ao longo do restante do seu ministério. Muito bonito isso. Assim que a construção foi finalizada e enquanto estava atuando na obra missionária ao sul, ele abriu uma escola bíblica dominical na igreja. Com tudo isso, parecia ser um início promissor para um ministério de muitos anos ali. No entanto, em 25 de setembro de 1822, ou seja, gente, praticamente 3 anos depois, foi convocada uma estranha reunião da igreja num momento incomum e decidiram dispensar Nash por 9 votos contra 3. Olha isso, cara. Olha isso, vocês conseguem ver isso aí? 11 pessoas, né? Não, 12 pessoas se reuniram para votar a saída do pastor. E 9 pessoas decidiram a saída dele. Que loucura. A votação também do Jonathan Edwards é bem... assim, tipo, é 20 e poucas pessoas. É bem pouca gente, assim. Muito louco isso. Os únicos motivos que constam nos registros até hoje é que queriam um homem jovem para ficar ali. Aos 46, eles o consideravam velho demais e se incomodavam com suas viagens. É que nessa época também, aqui, 40 anos, o cara já era velho pra caramba, né? Entretanto, mesmo depois de encerrado seu ministério pastoral, no dia 10 de novembro de 1822, ele continuou visitando a igreja para pregar, atuar como moderador, batizar convertidos e ministrar a ceia por vários anos. A mesma coisa ocorreu com o Jonathan Edwards. Sabe qual foi a primeira visita que o Edwards teve na casa dele logo após ser demitido pela igreja? Foram os membros da igreja pedindo para ele pregar até o novo pastor chegar. Você imagina isso aí, como é que é? A igreja demitiu o Jonathan Edwards. E daí, passou, ele estava na casa dele, né? Vamos ver. Reverendo Edwards, o senhor podia pregar para nós os próximos domingos até o nosso novo pastor chegar? E o cara foi e pregou, meu. É outro nível, né?
Durante o final do seu tempo como pastor e do ministério que se seguiu, houve um segundo mover de avivamento entre 1822 e 1823, ou seja, ele já tinha sido demitido, em que mais de 200 pessoas se converteram. Isso aconteceu numa vila onde havia apenas 308 casas e uma população em torno de 2.000 pessoas, ou seja, o dízimo dali se converteu. 200 pessoas de 2.000. Imagine Deus abençoando um pastor rejeitado com tamanho avivamento e a igreja não fazendo absolutamente nada para o chamar de volta. Em tudo isso, Deus estava quebrando e preparando o coração do seu servo para abandonar um ministério público de pregação em favor do aposento escondido da oração. Olha, cara, Deus estava esmagando Daniel Nash. Essa rejeição por parte daqueles que Nash amava e a quem havia ministrado foi esmagando sua vida. E em 1824, ele estava tão arrasado espiritualmente que qualquer esperança humana de um ministério de oração parecia impossível. Nessa época, Charles Finney estava prestes a passar por uma avaliação para receber sua licença de pregador. E ele registra seu primeiro encontro com Daniel Nash da seguinte forma. Abre parênteses, agora é Charles Finney falando. Nessa reunião do presbitério, vi pela primeira vez o reverendo Daniel Nash, que normalmente é conhecido como o Pai Nash. Ele era um membro do presbitério. Uma grande congregação estava reunida para ouvir minha avaliação. Cheguei um pouco atrasado e vi um homem de pé no púlpito falando, conforme pensei a princípio para as pessoas. Notei que ele ficou me observando enquanto entrava e olhava para os outros que iam passando pelos corredores. Assim que cheguei ao meu lugar e comecei a prestar atenção, percebi que ele estava orando. Fiquei surpreso ao vê-lo olhar para todos os lados como se estivesse falando para as pessoas, embora, na verdade, estivesse orando a Deus. É claro que, para mim, aquilo não pareceu muito uma oração, e naquela época, ele estava... Escute só o que o Finney vai falar. E naquela época, ele estava, de fato, num momento muito frio e distante de Deus. Imagina só, Charles Finney chegando na igreja e o Daniel Nash orando de olhos abertos, olhando para as pessoas, sem fervor, sem alegria, sem comunhão com Deus, orando, digamos que no automático. Esse primeiro contato, o Finney vai dizer que ele estava em um momento frio da vida, em um momento ruim da vida dele. E é óbvio, quantos de nós aqui sabemos o que é passar por isso? Deixa eu dizer, cara, isso é terrível. Pastores que se aposentam passam por isso, porque um pastor, a tua opinião é muito importante para as pessoas. E isso é perigoso para nós, né? Nós vamos para qualquer homem, cara. As pessoas querem saber o que tu pensa, as pessoas querem saber a tua opinião sobre os fatos, as pessoas perguntam a tua opinião sobre tudo. O pastorado dá ao homem um senso de... Fugiu a palavra agora, mas ele dá ao homem um senso de trabalho, de utilidade. Você se sente útil. O pastorado faz isso com o homem. E de repente, do nada, isso é cortado de você. A primeira igreja que eu plantei, nós passamos por isso. A Thalita e eu tivemos que entregar a igreja. Era um local que não tinha igreja nenhuma. Nós começamos a igreja do zero. Uma igreja batista, lá em 2008, 2009. E quando a igreja começou a surgir, pessoas começaram a lutar pela igreja. O primeiro mês a igreja já se pagou. Você imagina isso? Uma igreja da plantação, uma congregação, a igreja já se pagar no primeiro mês. Cara, quando entrou o dinheiro, os pastores, muitos irmãos, eles literalmente enlouqueceram. E depois de quase um ano nós tivemos que sair dessa igreja, voltar para a sede, porque era impossível. Alguns obreiros estavam de olho, abandonaram o emprego, abandonaram tudo, forçando uma integração do pastor.
E foi terrível isso, foi terrível, terrível, terrível. E eu me lembro que nós passamos por um deserto muito grande, porque estava pregando, orando toda semana, evangelizando, e de um momento para o outro, subitamente, toda essa atividade ela morre. Toda essa procura por gente, tu pode até estar cansado desse trabalho, mas se subitamente isso é tirado de ti, tu pode passar por uma depressão. E eu acredito que era isso também, algo semelhante que estava passando aqui o nosso querido irmão. Terminou aqui a citação do Finney, tá? Logo depois dessa reunião, Nash foi acometido de uma grave inflamação nas vistas. Por várias semanas foi obrigado a permanecer num quarto escuro, sem poder ler ou escrever. Nesse tempo, ele se entregou quase que exclusivamente à oração. Houve uma revisão geral e radical de toda a sua experiência cristã. Atenção, escuta. Quando saiu dali, ainda usando vendas nos olhos, havia um novo ardor pelas almas e uma liberação de tudo o que o prendia. Mas ele não se dedicou a um ministério de evangelismo pessoal, nem de pregações evangelísticas. Pelo contrário, iniciou um dos mais profundos ministérios de evangelismo por oração, de que se tem notícia. Esse ex-pregador rejeitado e quebrantado se dedicou a um trabalho que influenciaria muitos outros intercessores até os dias de hoje. Cara, eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que está ocorrendo na tua vida, mas uma coisa eu posso te dizer. Deus, ele nos leva por caminhos muitas vezes tortuosos. Aquela frase, cara, Deus escreve certo por linhas tortas, eu acho essa frase fenomenal. As pessoas têm problema com essa frase. Mas, cara, a escrita de Deus é certa. As linhas é que são tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Não, cara. Deus escreve certo por linhas tortas, porque as linhas tortas são a minha vida. As linhas tortas são a tua vida. As nossas vidas são as linhas tortas. E nessas linhas tortas e nessas linhas complicadas, o escrito de Deus é poimênico, é belo, é lindo. Então eu queria encorajar você. Eu não sei se você está passando por algo parecido com o que Daniel Nash passou, ou se vai passar, mas eu gostaria muito que você orasse nesse momento. Que você entendesse que tudo que está ocorrendo na tua vida é, de alguma forma, algo vindo de Deus para te empurrar para a comunhão com Ele. Algo vindo do céu para estreitar o teu relacionamento com Ele. Talvez os dias de hoje eles não estão tão bons como já foram. Quem sabe não seria o momento de você se unir a Deus em oração. Não seria o momento de você se unir a Deus em jejum, em leitura da palavra, em solitude. Talvez seria o momento agora de você estreitar uma comunhão com Deus. De você buscar a Deus. Sabe? Tem um texto em Atos que diz que eles estavam diferentes, né? Porque todo mundo via que eles tinham estado com Jesus. Cara, as pessoas sabem se tu esteve com Jesus, fica claro para as pessoas que tu é alguém que andou com Jesus, que anda com Jesus, que vive com Jesus. As pessoas veem o brilho do Espírito no teu rosto, as pessoas notam algo de diferente em você, cara. Ou não. As nossas dores precisam nos impulsionar para mais perto de Cristo. As nossas dores precisam nos impulsionar para mais perto do Senhor. Talvez Deus está tirando de você a tua plataforma que você sempre usou para proclamar o Evangelho. Talvez Deus está tirando de você coisas muito preciosas para você. Coisas muito, muito valiosas. Mas é nesse meio aí, é nesse imbróglio aí, que você vai conhecer o favor de Deus, que você vai conhecer a mão de Deus. É como aconteceu com Daniel Nash, privado de enxergar, assim como Paulo. E Ananias tem que encontrar ele. E chega lá e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui.
Então, muitas vezes, Deus nos tira a visão humana para nos dar uma visão celestial, para nos impulsionar para mais perto de Deus. Que a tua vida seja impulsionada também. Que tua vida seja empurrada, dinamizada, através do poder do Espírito, atuando nos piores dias da tua vida. Tá bom? Até semana que vem. Dê jeito de comprar esse livreto. E é isso. Depois eu tenho mais alguns livros para indicar para vocês também, tá? Fiquem com Jesus. Um abraço. Valeu.